melhor da manhã, ao vivo aqui na sua TV Gazeta RN. Peço licença, como eu sempre falo diariamente, para entrar na sua casa, onde ficaremos ao vivo até as 9 horas da manhã no seu programa. Como eu sempre falo, o melhor programa da nossa cidade, que é o melhor da manhã, aqui na nossa TV Gazeta, direto de Candelária. Mandar um abraço para você que me assiste pela cabo, canal 137 no município de São Gonçalo do Amaranto, também pela cabo no município de Parnamirim. Falando em Parnamirim, você que é da cidade de Trampolim da Vitória, você não pode deixar de assistir hoje, no último bloco, a entrevista com a vereadora mais jovem da Câmara Municipal de Parnamirim, Ralessa Freire. Vai falar tudo sobre políticas públicas sociais para crianças, para o adolescente, em relação às políticas públicas, em relação ao esporte para criança e adolescente. Então você de Parnamirim, você não pode deixar de assistir esta entrevista no último bloco com a vereadora Ralessa Freire. E no segundo bloco, depois das notícias do blog opoder.com, eu vou conversar mais uma vez com o fisioterapeuta pélvico Luan Alves, que também trouxe outra fisioterapeuta, a Luana Costa. Vamos dar continuidade àquele assunto que abordamos semana passada, que é o tratamento fisioterapêutico para incontinência urinária. Então, se você quiser fazer perguntas, quiser tirar suas dúvidas, tanto com o Luan Alves e Luana Costa e também com a vereadora Ralessa Freire, está aí na tela o nosso WhatsApp, que é o 988750668, e aí faremos as perguntas para os nossos entrevistados. Mandar um abraço bem grande, um beijo, minha querida amiga Dardili. Muita gente morre de ciúme porque eu mando os beijos para Dardili. Beijo bem grande, Dardili. Felipe Batalha, meu gato, meu filho que está me assistindo agora, com Fabiana Santana. Fabiana Santana vai representar o município de Canguaretama no Miss Rio Grande do Norte. Beijo, minha gata, minha princesa Fabiana Santana, que foi escolhida agora a Miss Canguaretama, e dia 10 vai ser o Miss Rio Grande do Norte no Teatro Riachuelo. Beijo bem grande, beijo também para minha querida vovó, como de praxe de sempre, vovó Avani Cavalcante, Régia, Gracinha. Mandar um abraço também para minha amiga França, que me assiste diariamente, Adalto Medeiros. Enfim, Francis também, esposa do meu querido amigo Aragão. Sintam-se Regina, beijo bem grande, Regina. Marta Machado, José Eronide Júnior, um grande futuro deputado estadual. Sintam-se todos abraçados. Ninho, meu amigo Rocha também, mas nunca me encontrei com Rocha. Um grande abraço, meu querido amigo Rocha. Sintam-se todos por esta família que é a nossa TV Gazeta RN. Vamos agora às principais notícias do blog opoder.com. Você não pode deixar de acessar diariamente o www.blogopoder.com e ficar bem informado sobre diversos assuntos que ocorrem em Natal, no Rio Grande do Norte, no Brasil e no mundo. E também você também pode estar nos assistindo agora ao vivo, online, em qualquer lugar do Brasil e do mundo, pelo www.tvgazetarn.com.br. O blog O Poder, que tem um oferecimento do Natal Card. Intervenção no Rio de Janeiro é gerencial, diz General Braga Neto. Vamos ver esse assunto aqui, envolvendo aqui mais uma vez a intervenção no estado do Rio de Janeiro. O interventor na segurança do Rio, General Walter Braga Neto, acredita que o assassinato da vereadora Marielle Franco e de seu motorista Anderson Pedro Gomes na última quarta-feira reforça os objetivos da ação federal no estado, como reduzir a criminalidade. Apesar da expectativa da população em ver as tropas na rua, ele destaca que a ação é gerencial para construir um modelo de integração e melhorar o desempenho na segurança. A intervenção completou 30 dias na sexta-feira, com resultados considerados modestos sobre o impacto da morte de Marielle 2 dias antes. Pouco à vontade com a entrevista, Braga Neto tem evitado a imprensa e faz raras aparições públicas. Uma delas durante a ação comunitária na favela Vila Kennedy, na Zona Oeste, escolhida como laboratório pelos interventores. A reportagem tentou conversar pessoalmente com Braga Neto, mas o Exército informou que ele não tinha agenda disponível e autorizou 6 perguntas por e-mail. Isso aí eu não vou nem falar mais, que eu falei sobre esse assunto, essa questão da violência. Infelizmente, violência só se resolve com violência. Não adianta você entrar nas favelas do Rio de Janeiro distribuindo flores para os traficantes. Então, não tem o que fazer. É aparelhar a polícia
tanto Polícia Civil como Polícia Militar, tem que aparelhar, tem que dar condições jurídicas aos policiais, porque do jeito que está, o bandido mata um policial, fica por isso mesmo. Se o policial matar um bandido, os próprios moradores da comunidade vão defender o bandido. Aí fica difícil. É como falei ontem, até a Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Rio Grande do Norte, querendo proibir do Exército Brasileiro pedir as identidades dos moradores, a identificação. Claro que tem que pedir a identificação, e está na testa escrito se o sujeito é bandido, se é estuprador, se é latrocínio, se é traficante, não está escrito. Então existe um cadastro para isso. Mas aí até a Ordem dos Advogados, os direitos humanos, que infelizmente defendem mais o bandido do que as pessoas de bem, não está constrangendo a população, está constrangendo as crianças. E os traficantes diariamente com fuzil armado lá nos morros, proibindo as pessoas de saírem em determinado momento, proibindo as pessoas de circularem. Isso não é constranger, não. Aí o Exército sobe e 70% da população do Rio de Janeiro apoia a intervenção na segurança pública no Rio de Janeiro. Aí quando o Exército faz um trabalho de rotina, que é abordar as pessoas, aí vem a seccional da OAB do Rio de Janeiro dizer que os militares estão constrangendo a população. Aí fica difícil. Aí você querer atuar na segurança pública, eles querem que o bandido atirem de cima para baixo de metralhador e que você suba com flores, aí é complicado, né? Bandido tem que tratar como bandido, pessoas de bem tem que tratar como pessoas de bem. Isso aí é fato, já vem bater nessa tecla há 3 anos aqui, nossa TV Gazeta. Gilmar Mendes será relator de habeas corpus contra prisão em segunda instância. Vamos lá, foi sorteada para a relatoria do ministro Gilmar Mendes na tarde de sexta-feira passada um habeas corpus coletivo contra a prisão de condenados em segunda instância no Brasil. A ação é assinada por 10 advogados da Associação dos Advogados do Estado do Ceará e busca beneficiar todos aqueles, porque eu perdi aqui, que se encontram presos, que se encontram perto de receber uma ordem de prisão em tal estágio processual em que ainda restam recursos dos tribunais superiores. O pedido chega ao Supremo exatamente quando se aproxima uma possível ordem de prisão contra o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, na medida em que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região está perto de concluir a análise de recursos de Lula contra a condenação. Mas aí essa notícia foi de sexta-feira, mas o Gilmar Mendes já disse ontem que não vai aceitar esse habeas corpus coletivo. Ele falou que o habeas corpus tem que ser individual, porque na medida que for, cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Então, na medida que ele julgar coletivamente esse processo e se ele der ganho de causa, aí vai prejudicar toda a operação do juiz Sérgio Moro, os desdobramentos. A ministra Carmen Lúcia já deu entrevista ontem, dizendo que não vai pautar esse assunto do habeas corpus, da prisão em segunda instância, que já foi determinado pelo Supremo em 2016, começou em 2007 e se estendeu até 2016. Então ela disse que não vai colocar em votação. E do jeito que está a condenação em segunda instância, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva poderá ser preso a qualquer momento. Estas foram as nossas informações do blog opoder.com. O dia hoje está repleto de entrevistas, nós não temos mais tempo. Termina o Melhor da Manhã, você acessa o www.blogopoder.com para ficar bem informado e bem informado de tudo que está ocorrendo sobre diversos assuntos. Vou beber uma água. Já no segundo bloco vai estar aqui conversando comigo os fisioterapeutas pélvicos Luan Alves e Luana Costa. Vão falar tudo sobre tratamento fisioterapêutico para incontinência urinária. Não sai daí. Garanta seu direito à meia entrada nos ônibus e eventos culturais da cidade. Faça sua carteira de identidade estudantil 2018. Com ela você nunca fica na mão. Saiba mais em portaldoestudantenatal.com.br. A leucemia é um tipo de câncer bastante comum em crianças. Fique atento aos seus sintomas.
palidez repentina, manchas roxas pelo corpo e dores nos ossos podem ser sinais de leucemia. Procure um pediatra e tire suas dúvidas. Lembre-se, na cura do câncer infanto-juvenil, quanto mais cedo, melhor. Uma iniciativa da Casa Durval Paiva. Colabore com nossas ações. Ligue 4006-1600 ou acesse nosso... Você que está assistindo a TV Gazeta RN, que delícia falar com você! Confira nossa programação e não se esqueça de começar o dia com o Revista da Cidade. O que um bom time tem que ter? Espero que a gente acerte pelo menos um. Não importa a hora que eles vão jogar, né? Tem que... É a chance real de brigar por um título. No futebol, ter um bom time é essencial, tanto na bola quanto nos comentários, é claro. Gazeta Esportiva, de segunda a sexta, 6 da tarde. No Brasil de hoje, é claro, o telespectador tem dificuldade de confiar nas instituições, sejam elas públicas ou privadas. Então, o nosso trabalho é levar informação imparcial até as pessoas. Os comentaristas apresentam diferentes visões de um assunto, assim o telespectador pode refletir e formar sua opinião. Isso para nós é o mais importante. Jornal da Gazeta, de segunda a sexta, 7 da noite. A gente tem a receita certa para o seu dia começar bem. E muito bom. Com animação, novidades dos famosos, dicas de economia e informações úteis para todo mundo. Será que a população está sabendo disso tudo? Aproveite o melhor conteúdo com o Revista da Cidade, de segunda a sexta, 10 da manhã. Toda noite, Rony conta os segundos. 1, 2, 3. Para fazer um programa cheio de bom gosto, especialmente para você. Esse é o meu objetivo. Alegrar sua noite com um conteúdo impecável. Todo seu, de segunda a sexta, 10h30 da noite. Então você já sabe, né? Fica aqui comigo. Estou te esperando. Garanta seu direito à meia entrada nos ônibus e eventos culturais da cidade. Faça sua carteira de identidade estudantil 2018. Com ela você nunca fica na mão. Saiba mais em portaldoestudantenatal.com.br. Estamos de volta com o programa Melhor da Manhã aqui na nossa TV Gazeta RN. Já estão aqui comigo os fisioterapeutas pélvico Luan Alves e Luana Costa. Luan e Luana. Coincidência, Luan e Luana. Quase uma dupla sertaneja. Uma dupla sertaneja. Falta só o violão. Exato. Sejam bem-vindos, Luan mais uma vez e Luana pela primeira vez ao Melhor da Manhã. Obrigada. Luan, nós conversamos semana passada sobre a questão da incontinência urinária. E como o tempo foi curto, nós vamos dar continuidade agora ao nosso bate-papo. Inclusive, você trouxe até alguns Isso, a gente trouxe instrumentos, alguns equipamentos e acessórios que utilizamos no tratamento desses pacientes que sofrem de perda involuntária de urina, né? Esses tratamentos, eles são recursos fisioterapêuticos, né? E como eu falei na última entrevista, a fisioterapia ela é a primeira opção não cirúrgica na maioria dos casos de incontinência urinária
e o que muita gente não sabe. Então, hoje, falando sobre os tipos de incontinência, Gleison, eu era para ter deixado frisado, né, na outra entrevista, mas falando agora, a gente tem uns tipos comuns de incontinência urinária que a gente costuma receber em consultório, que são classificações internacionais. Então, falando de perda involuntária de urina, a gente vai ter a urge-incontinência ou a incontinência urinária por esforço, que são aquelas pessoas que têm uma urgência em ir ao banheiro e nessa urgência elas perdem urina durante esse transitório para ir ao banheiro. Isso tanto homem como mulher. Isso, e esse tipo de incontinência é mais comum no homem, principalmente aqueles homens que passam por cirurgia da próstata. Então, geralmente, isso ocorre mais com homens a partir de 40 anos ou adolescentes também pode ocorrer esse tipo de adolescentes, crianças também pode ocorrer esse problema, né? Mas é mais comum nos homens a partir de 50 anos de idade e aqueles homens que passam por cirurgias urológicas, né? Outro tipo bem comum de incontinência urinária é a incontinência urinária por esforço. Essa é a mais comum de todas e que a fisioterapia atua bastante. São aquelas pessoas que fazem algum esforço físico e perdem urina. Por exemplo, hoje está muito associada, né, Lu, à questão das atividades de alto impacto. Por exemplo, crossfit e o jump tem gerado essa pressão abdominal que gera um peso sobre o assoalho pélvico. Essas pessoas tendem a perder urina, mas pode estar associada a tosse, a espirros, a gargalhada. Tem aquela história, né? Eu dei uma gargalhada tão grande que fez xixi. Isso não é normal, isso é incontinência urinária por esforço. E a gente também encontra a incontinência mista, que tem pessoas que têm as duas tipos de incontinência associadas. Agora, Luana, é interessante que você pode resolver todo esse problema com a terapia. Exato. Não é isso? Não precisa você tomar medicamentos. Talvez existam casos graves que precisem. O ideal, né, Luan, a gente sempre fala que é o trabalho multidisciplinar, né? O paciente procurar o médico, o urologista, a partir do momento que ele acredita ter alguma disfunção urológica, ele procurar o seu urologista para que ele faça uma avaliação completa através de exames. E aí nós, os fisioterapeutas, nós vamos fazer a avaliação funcional desse assoalho pélvico, nesse período, né? E aí alguns casos, por exemplo, como o Luan citou, dessa urgência miccional, aí precisa realmente tomar alguma medicação. Agora, o paciente, ele primeiro precisa ir direto ao médico ou ele pode ir primeiro ter uma consulta com vocês? Em casos de planos de saúde, necessita ele ter um encaminhamento médico. E até eu particularmente prefiro que venha, porque a gente fica mais respaldado através com os exames complementares, que aí vem avaliação urodinâmica, vários exames que vai nos auxiliar para que a gente trace o plano de tratamento desse paciente. Um assunto que nós abordamos semana passada, Luan, é em relação a pessoas que possuem prisão de ventre constante, que isso se resolve com o tratamento. Exatamente. Feito por vocês. A fisioterapia ela atua com grande sucesso na questão da prisão de ventre, né? Como eu disse, aí ele vai procurar o proctologista, né? Saber se ele tem, como é que está o funcionamento intestinal dele. E aí a fisioterapia atua na questão muscular, né? Na região anal. Às vezes o paciente tem o que a gente chama de anismo, que é uma contração excessiva da região anal. As fezes chegam e ele não consegue relaxar para que essas fezes saiam naturalmente, vamos dizer assim. E essa fisioterapia, como é que é feita? Ela pode ser feita através de várias maneiras. Um dos recursos que nós temos aqui é a eletroestimulação, que aqui está o nosso equipamento. No caso dos pacientes com queixas proctológicas, vai fazer na região anal. E no caso dos pacientes com queixas urológicas, faz na região vaginal, nas mulheres, né? Dentro dos recursos, além da eletroestimulação, no tratamento da incontinência urinária, nós temos os cones vaginais, que são esses conezinhos aqui. É um kitzinho com 5, sendo que cada um com um peso diferente. Cada um com um peso diferente. E aí, ele é introduzido no canal vaginal, e a tendência desse cone, através do pezinho dele, é escorregar. E para ele não escorregar, a paciente tem que fazer uma contração para poder manter esse cone lá dentro. Agora, eu quero deixar bem frisado que é importante demais a nossa avaliação. Não adianta comprar esse cone, né, Luan?
comprar o cone e tentar fazer em casa, porque você pode piorar os seus sintomas. Então, eu quero deixar bem frisado que o quão é importante a avaliação do fisioterapeuta no seu assoalho pélvico. Então, agora esse tratamento, ele dura quanto tempo? São várias sessões ou uma sessão só já resolve? Como é que funciona? Depende de cada paciente. Tem paciente que, às vezes, ele não tem uma consciência perineal, no caso das mulheres. Então, às vezes, a partir do momento que a gente desperta essa consciência, quando a gente ensina ela a contrair corretamente, às vezes ela consegue cessar os sintomas. Agora, tem outros que levam um pouquinho mais de tempo. Então, assim, não tem um número de sessões exatos. Existem muitas mulheres que, aproveitando aqui o tema, que na relação sexual elas sentem muitas dores, Luan. Existe tratamento também específico para isso? Para as mulheres que sentem dores na hora da penetração? Isso, existe, é a minha especialidade, né? Eu trabalho mais com as disfunções sexuais femininas. Essas mulheres que sentem dores, a maioria das causas são psicológicas. Porém, aquela questão, tem que haver a união do corpo e a mente. E o reforço muscular pode estar ou alterado, pode estar alterado para mais ou para menos. E isso causar uma disfunção sexual. O que muitas mulheres não sabem é que existe tratamento específico unido à psicoterapia que conseguem resolver esse problema 100%. E como é feito você trouxe também aqui em relação às mulheres que sentem dores e precisam fazer esse tratamento? Como a Luana falou, é necessário fazer uma avaliação pélvica. Então, o fisioterapeuta, especialista em fisioterapia pélvica, é o profissional adequado para fazer esse tipo de avaliação. Então, a partir da avaliação, a gente consegue montar um plano de tratamento. E a depender da disfunção que a mulher sinta, a gente vai iniciar um tratamento. O que Luana falou e ressalta bastante é que esses pezinhos aqui, que são comuns em lojas de lingerie e sex shop, nem todo mundo pode usar. Por exemplo, uma disfunção sexual dolorosa, a gente não inicia por isso daqui. Muita gente pensa que o início é isso daqui. Um dos recursos bem importantes é a eletroestimulação. Então, a gente trabalha com a eletroestimulação, que são como se fossem choquinhos da fisioterapia, tanto na região do períneo, como em outras regiões que consegue enviar conduções nervosas para essa região também. Outros recursos que a gente não tem aqui são os dilatadores vaginais, né? São dilatadores que muitas vezes a gente consegue trabalhar o relaxamento dessa musculatura das disfunções sexuais dolorosas, né? E outros recursos também. Nós temos aqui dois vídeos enviados por vocês. Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo aqui, produção, que explica melhor nesse caso, né? Vamos clicar aqui rapidamente. Aí ele está explicando corretamente essa musculatura do assoalho pélvico, né? Ali tem a bexiga, tem o útero, tem o reto, e ele mostra corretamente a contração, sustentando esses órgãos, para você entender a importância dessa musculatura que muitas vezes não é trabalhada. Então, se essa musculatura está fraca, tudo isso daí vai estar alterado. É a famosa bexiga caída, bexiga baixa, Leidson, e aí consegue mostrar bem direitinho. Quando tem um aumento da pressão intraabdominal, que aumenta a pressão também em cima desses órgãos, essa faixazinha vermelha justamente a musculatura do assoalho pélvico. Ela enfraquecida também vai favorecer a queda dessa bexiga, por isso que tem essa nomenclatura, bexiga baixa, bexiga caída. Em relação ainda, voltando para a prisão de ventre, tanto o homem, quem é que tem mais prisão de ventre? O homem ou a mulher, ou não existe Existe, essa separação? é mais comum nas mulheres, por questões hormonais. Né? As mulheres são mais propensas a desenvolver a constipação. Pela questão hormonal. Exato. E esse tratamento, em quantas sessões se resolve esse tratamento? Geralmente é rápido, sabe, Gleice? É rápido. Em conjunto com a nutrição, porque a gente tem que ver também a questão alimentar dessa paciente, como é que está. E a ingestão hídrica, porque eu sempre costumo falar para meus pacientes, você pode comer um caminhão de mamão, um caminhão de linhaça, qualquer fruta que favoreça o funcionamento intestinal, mas se não tiver água, não vai funcionar. Então, tem que ter um conjunto com a nutrição
e aí a gente trabalha a questão muscular. Luan, nós temos outro vídeo aqui. Esse vídeo refere-se a quê? Pronto. Justamente aí está mostrando melhor, né, a pelve humana e a musculatura do assoalho pélvico, que é períneo, conhecido como períneo, fazendo a contração. Você vê que a musculatura fica no fundo da nossa pelve. Então, olha a importância dessa musculatura aí. Tudo que está em cima disso daí, essa musculatura está sustentando. É uma musculatura que possui fibras musculares capazes de sustentar, mas que não são trabalhadas diariamente, como a gente consegue trabalhar a musculatura do braço, a musculatura da perna. Muita gente esquece que existe essa região. Na verdade, às vezes nem ensina, nem lembra, nem sabe. E aí, por isso que ela fica tão esquecida e por isso que ela fica enfraquecida. E a questão da incontinência urinária, por isso que as pessoas já acham que é normal. E não é comum, mas não é normal e é comum justamente por essa falta de exercícios para essa região. Olha, o Douglas, do Tirol, está perguntando se para o homem com problema de ereção tem tratamento, como também em relação às mulheres. Tem, sim. A fisioterapia pélvica hoje ela é um recurso bem visto no tratamento de disfunção erétil, né? A gente consegue trabalhar a musculatura. Digamos que o homem precisa de um mecanismo hidráulico, ele precisa de aporte sanguíneo, ele precisa de condução nervosa para ter uma ereção. E muitas vezes algum desses processos aí estão alterados, e a maioria vem do psicológico. Então, trabalhar a psicoterapia associado à fisioterapia para melhoramento dessa musculatura ajuda, sim, nos homens com disfunção erétil. E ejaculação precoce também. Então, existem tratamentos, técnicas, que agora tem que estar atrelado à psicologia, nesse caso. Isso. A gente da fisioterapia pélvica, principalmente, frisa muito, você já deve ter percebido, o tratamento transdisciplinar. Né? Não é só fisioterapia pélvica, é fisioterapia pélvica, é médico, é nutricionista, é psicólogo, é sexólogo também, é educador físico. A gente precisa ter a união dessas profissões para que o problema do paciente seja resolvido. Voltando em relação às mulheres, em relação à sexologia, mulheres que têm dificuldade em atingir o orgasmo, também com esse tratamento facilita também ela chegar ao Esse problema é conhecido orgasmo? como anorgasmia, a ausência ou incapacidade de se atingir o orgasmo. E a fisioterapia ela também trabalha, unido também à psicoterapia. Na verdade, nesses casos também a gente consegue trabalhar, né, Luana? Só a fisioterapia, porque na fisioterapia a gente consegue aconselhar, estamos hábeis, né, a aconselhar os pacientes também. Por exemplo, eu sou também consultor em sexualidade. Então, por isso que eu trabalho muito nessa área. Eu consigo melhorar a sexualidade do paciente e também resolver esses problemas. Agora, existe um tabu para as mulheres procurarem vocês, que tem aí toda uma situação por trás de vergonha. Aí, como é quebrar esse tabu, Luana? É assim, Gleidson. Como fazer para quebrar esse tabu? Eu sempre falo muito no consultório, nós temos que entender que a nossa vagina, nosso ânus, ela faz parte do nosso corpo como qualquer outra parte. E que ela não deve ficar esquecida, muito pelo contrário, ela deve ser lembrada. E o bem-estar da mulher também deve ser importante. Nós temos, às vezes, uma cultura meio machista que vê mais a questão do prazer sexual do homem e a mulher, às vezes, passa a vida sem ter um prazer. Tem relação, mas não tem prazer. Às vezes por questões, achar que é pecado, tem toda essa questão religiosa também, além do próprio tabu com a região. Mas, graças a Deus, já vem mudando bastante a procura, né, aos consultórios, vem aumentando, justamente porque as mulheres estão pensando, opa, eu posso também ter o meu prazer, não é só meu marido, não é só meu parceiro, né? E aí elas estão começando a procurar, sim. E é uma questão também que é importantíssimo frisar aqui, que é a questão de prevenção. Assim como você previne disfunções cardiorrespiratórias ou de uma disfunção muscular do seu corpo, você tem que prevenir a perda de urina, a perda de gases, a perda de fezes, a perda do desejo sexual, que a gente também trabalha, o aparecimento de disfunções sexuais também, prevenir a queda dos órgãos pélvicos, principalmente aquelas mulheres que passaram por muita gestação e estão no período de menopausa.
Então, a gente tem frisado bastante, né, Luana, e tem aparecido bastante pessoas com a intenção de prevenir, fazer exercícios para essa musculatura, que ela pode dar continuidade em casa. Isso é importante também, o paciente continuar em casa para que o tratamento seja favorável. E as pessoas têm buscado para prevenir, fazer exercícios e melhorar não só o aspecto da questão sexual, mas também da prevenção de disfunções dessa região. Agora, essas disfunções e também a questão sexual, é feita só com acessórios ou sem acessórios também pode ser feito o tratamento? Pode ser feito sem acessórios, que são os exercícios que Luan falou. A gente ensina exercícios de contração, de relaxamento, de mobilidade da pelve, exercícios no geral específicos para a região do períneo. E quem faz, a mulher que faz atividade física constante, facilita, contribui mais ainda com esse tratamento de vocês? Ou não? Às vezes. A gente tem que frisar bastante a questão da contração do assoalho pélvico. Porque, veja, como o Luan colocou lá no início, a questão dos exercícios de alto impacto, como o crossfit, o jump, por favor, não tô criticando, exatamente. Mas mulheres que não têm um períneo bem preparado, elas acabam desenvolvendo, sim, alguma disfunção, geralmente a incontinência urinária de esforço, de tossir, espirrar, pular. São inúmeros os casos que chegam ao consultório, onde a paciente fez, olha, eu deixei de fazer atividade física, deixei de fazer o jump, porque eu perco urina na hora do exercício. Eu perguntei até a Luan, semana passada, eu abordei esse tema, eu li uma entrevista de um médico, ele falou que o corpo da mulher não foi feito para essas atividades de grande impacto, correr, isso foi mais para o homem. Uhum. Como é que a fisioterapia, vocês veem isso? Talvez eu não concorde com ele no sentido de que foi feito mais para o homem. Mas, se a mulher tiver com um períneo preparado, seria realmente melhor ela fazer essa... Primeiro ela faz esse tratamento e depois ela faz essa atividade física de grande impacto. Porque já tem vários estudos, Cleise, inclusive com vários artigos científicos já comprovando, né, Luan, atletas, a prevalência de incontinência urinária em atletas. Às vezes até mulheres que nunca pariram, mas que depois que começaram a fazer atividade física de alto impacto, elas desenvolvem incontinência urinária. Então, não sou eu nem Luan quem estamos falando. São artigos científicos, são estudos. E que tudo isso pode ser resolvido com a fisioterapia sem precisar tomar medicamento. Exato. Se todo mundo soubesse, Gleison, fazia fisioterapia pélvica orientada ou ginástica íntima orientada desde a adolescência, desde criança. Porque quando chegar lá na frente, não vai sofrer com essas disfunções. O que mais a gente recebe no consultório são aquelas pessoas que começaram a perder urina e deixaram para lá porque pensavam que era normal. E quando chega para a gente, chega num quadro tão agravado que muitas vezes são necessárias várias sessões para poder resolver o problema. E até mesmo a fisioterapia, muitas das vezes, não consegue resolver completamente, de tão agravado que está. Aí entra também a questão da nossa atuação no pré e no pós-operatório dessas cirurgias também. Que é muito importante. Isso. Exato. Luan e Luana Costa, Luan Alves e Luan dupla, quase dupla sertaneja. Exato. Eu quero agradecer mais uma vez. Vocês têm mais algum assunto que vocês querem abordar, que não foi tocado aqui? Eu acredito que não. Eu só quero agradecer mais uma vez, Gleison, o espaço, porque a fisioterapia pélvica, ela precisa realmente ser divulgada, então eu agradeço demais, do fundo do meu coração, realmente, pelo espaço e que a gente espalhe essa informação. Primeiro, perder xixi não é normal, é comum, não é normal, e a fisioterapia pélvica, ela pode ajudar, sim, em várias questões Aquelas da pessoas que, por exemplo, adolescente, que de repente que faz xixi na cama, sim, já com 15 anos, 16 anos, faz xixi na cama. Exato. Tem como resolver essa Tem situação? como resolver. A gente chama de enurese noturna, que é a perda de xixi durante o sono, já depois da idade que não é considerada normal. E aí a fisioterapia também atua, sim. Ela resolve esse problema? Resolve, na maioria das vezes, sim. Se não tiver nenhuma disfunção neurológica, né, nenhuma causa neurológica, a gente atua, sim. Luana, eu quero entregar aqui mais novo exemplar do jornal Palumbo, que nós temos uma coluna, e deixar o espaço reservado, agradecer mais uma vez a participação de vocês e deixar o espaço reservado para as despedidas de vocês, os nossos telespectadores. Muito obrigada. A população de Natal e região, fiquem sabendo, então, que a fisioterapia pélvica pode ajudar muito vocês.
Pode divulgar as redes sociais? Pode, deve. A minha é @falando-de-períneo, o Instagram, e o Luan agora vai falar dele. Muito obrigada. As minhas redes sociais no Facebook e no Instagram é DR de doutor, né, DR Luan Alves, e também tem um blog Fisioterapia Pélvica, né, que foi onde eu conheci a Luana, e lá a gente divulga bastante informação de outros profissionais, de outros países também, para a gente conversar um pouquinho e discutir sobre a atuação da fisioterapia pélvica. E também gostaria de mandar um beijo para as meninas que fazem a comissão de fisioterapia pélvica Potiguar, né? Que beleza. E a gente tem aí a reunião de 14 profissionais hoje que têm experiência na área, que pesquisam, que trabalham dentro dessa área e que querem levar informação para a população. Luan Alves, Luana, mais uma vez agradeço a participação de vocês no Melhor da Manhã. Não saia daí, nós vamos agora um pequeno intervalo. Já no último bloco eu vou conversar com a vereadora de Parnamirim, Ralessa Freire. Vai falar tudo sobre políticas públicas para jovens, crianças, mulheres. Entrevista fantástica, não saia daí. Garanta seu direito à meia entrada nos ônibus e eventos culturais da cidade. Faça sua carteira de identidade estudantil 2018. Com ela você nunca fica na mão. Saiba mais em portaldoestudantenatal.com.br. A leucemia é um tipo de câncer bastante comum em crianças. Fique atento aos seus sintomas. Palidez repentina, manchas roxas pelo corpo e dores nos ossos podem ser sinais de leucemia. Procure um pediatra e tire suas dúvidas. Lembre-se, na cura do câncer infanto-juvenil, quanto mais cedo, melhor. Uma iniciativa da Casa Durval Paiva. Colabore com nossas ações. Ligue 4006-1600 ou acesse nosso... Você que está assistindo a TV Gazeta RN, que delícia falar com você! Confira nossa programação e não se esqueça de começar o dia com o Revista da Cidade. O que um bom time tem que ter? Espero que a gente acerte. Eu acho pelo menos um. Não importa a hora que eles for jogar, né? Tem que... É a chance real de brigar por um título. No futebol, ter um bom time é essencial, tanto na bola quanto nos comentários, é claro. Gazeta Esportiva, de segunda a sexta, 6 da tarde. No Brasil de hoje, é claro, o telespectador tem dificuldade de confiar nas instituições, sejam elas públicas ou privadas. Então, o nosso trabalho é levar informação imparcial até as pessoas. Os comentaristas apresentam diferentes visões de um assunto, assim o telespectador pode refletir e formar sua opinião. Isso para nós é o mais importante. Jornal da Gazeta, de segunda a sexta, 7 da noite. A gente tem a receita certa para o seu dia começar bem. É muito bom. Com animação, novidades dos famosos, dicas de economia e informações úteis para todo mundo. Será que a população está sabendo disso tudo? Aproveite o melhor conteúdo com o Revista da Cidade, de segunda a sexta, 10 da manhã. Toda noite, Rony conta os segundos. 1, 2, 3. Para fazer um programa cheio de bom gosto, especialmente para você. Esse é o meu objetivo. Alegrar sua noite com um conteúdo impecável. Todo seu, de segunda a sexta, 10h30 da noite. Então você já sabe, né? Fica aqui comigo. Estou te esperando.
Garanta seu direito à meia entrada nos ônibus e eventos culturais da cidade. Faça sua carteira de identidade estudantil 2018. Com ela você nunca fica na mão. Saiba mais em portaldoestudantenatal.com.br. Estamos de volta com o programa Melhor da Manhã, ao vivo aqui na nossa TV Gazeta RN. Antes de conversarmos com a vereadora de Parnamirim, Ralessa Freire, vamos falar sobre beleza, vamos falar sobre o Espaço Glam. O Salão de Beleza Espaço Glam vem se renovando, aprimorando seu padrão de qualidade a cada ano. Hoje o Salão de Beleza é uma referência no ramo de beleza em Natal. O Salão Glam conta com a equipe de profissionais capacitados e especializados em corte, especialidade em loures, barbearia, manicure, pedicure, especialista em alisamento, coloração, penteado, relaxamento, maquiagem, design e sobrancelhas. O Salão de Beleza Espaço Glam fica ali em Capim Macio, na Avenida Roberto Freire, CCAB Sul, Bloco 2. Está dado o recado, Salão Glam, do meu amigo Paulo Marques e da minha amiga Richelle. Vamos agora, você de Parnamirim, que temos audiência fantástica em Parnamirim, conversar com a vereadora Ralessa Freire. Ralessa, bom dia. Seja bem-vinda pela primeira vez ao programa Melhor da Manhã. Bom dia, Batalha. Eu que agradeço poder estar aqui para falar um pouco da minha história, falar um pouco das ações lá no município de Parnamirim. Ralessa, você é a vereadora mais nova ali do mesmo. município de Parnamirim. Agora vamos bem para o início. Como é que surgiu aí esse seu desejo de se candidatar na última eleição? Vamos fazer uma retrospectiva. Eu já acompanhava meu pai, já política, eu digo que corre nas veias, né? Quando já nascemos, já nos identificamos. Meu pai estava concluindo o segundo mandato, quando em 2016 sofreu um acidente e como em 2012 tinha disputado o pleito eu e ele, eu era a única preparada e capacitada, tanto na família quanto no grupo político. Então, eu digo que eu estou cumprindo uma missão em nome do pai. Então, em 2012, disputou você e ele? Isso mesmo. Meu pai entrou e eu bati na trave, né? Fiquei na primeira suplência. Pude aprender bastante, pude vivenciar e ser protagonista. Só que não estava mais nos meus planos concorrer às eleições. Eu já estava nos bastidores novamente. E quando meu pai já tinha me feito a proposta em 2016, em concorrer ainda em vida, eu disse que não, que o candidato era ele. Eu ia continuar nos bastidores, sempre organizando as reuniões, representando ele nos eventos, mas nem tudo é como queremos, né? E sim como Deus quer. Hoje eu estou aqui, estou no meu primeiro mandato de uma história linda que eu vejo pela frente, que eu ainda tenho que trilhar. Ralessa, e todos os candidatos, todos os vereadores, eles sempre têm uma bandeira principal. E essas bandeiras, qual é a principal bandeira de luta sua na Câmara Municipal de Parnamirim? Porque hoje Parnamirim é o terceiro maior município do estado. Isso, terceiro maior município do estado. Município grande. Eu, por ser a mais nova de lá, me identifico muito com a juventude. Crianças, adolescentes, mulher, mas trabalhamos em todos os segmentos. Mas esses são os principais e que eu defendo, digamos assim. Juventude, mulheres e crianças. Eu tenho recebido aqui, semana passada, como eu falei, nós temos uma audiência muito boa no município de Parnamirim, que a TV Gazeta chega pela cabo e pela net. Muitas críticas à administração do prefeito. Questão da limpeza pública que não acontece, ocorreram aí essas chuvas agora e a drenagem da cidade praticamente não funcionava. Eu não sei nem se você é da oposição ou da situação, mas, a grosso modo, como é que você está vendo a administração do município de Parnamirim? Primeiramente, eu vou dizer que eu faço parte da bancada de defesa do prefeito, mas a gente não pode esconder a realidade e as dificuldades que o atual gestor vem passando
E eu digo que ele vem passando muito bem. Ele pegou a prefeitura num momento bem delicado. Ano passado foi o primeiro ano do seu mandato, foi toda a organização da casa, cortou muita gordura, alinhou, fez vários processos licitatórios. Neste ano, continua passando por dificuldade, mas que vai superar. Temos previsões e perspectivas de coisas boas. Nesse ano já vai começar as reformas das escolas, vai começar. Ano passado ele fez a entrega de UBS, esse ano ele vai entregar o CER, que é o Centro de Reabilitação. Então, Batalha, tem muitas coisas boas, mas para fazer a gente não faz do dia para a noite. Então, estamos todos juntos, o prefeito é muito parceiro, tanto dos vereadores como dos servidores públicos. Você tem uma bandeira de luta em relação às mulheres. Inclusive, eu estava assistindo um noticiário hoje de manhã, um senhor matou uma ex-esposa ontem, essa madrugada, com 19 facadas, porque ela deixou ele e não quis mais. Não sei se vocês tomaram esse conhecimento. E a irmã dela deu entrevista dizendo que, olha, nós já levamos na delegacia, escondemos ela e nada foi feito. Como resolver esses problemas que a justiça é muito lenta? Essas medidas protetivas, é tudo muito lento. Como resolver esse problema, Raleza? Certeza. Esse aí é o famoso crime passional, né? Que o companheiro não aceita o término do relacionamento e, enfim, acaba acontecendo consequências até drásticas, como essa que você citou. Eu não tinha conhecimento até agora, você que está falando, mas lá temos a DEAN, e a delegada Luana é muito atuante em defesa, sim, das mulheres, em defesa do feminicídio, em defesa até das medidas protetivas. Agora, não podemos esquecer que toda a nossa segurança está passando por um momento delicado, e eu digo que até caótico. Não é só contra as mulheres, mas a nossa segurança em geral. E lá, uma das minhas bandeiras, que no agosto, é o mês, agosto lilás, o mês contra o enfrentamento dessas consequências que tem contra as mulheres, a luta dos direitos, a luta dos deveres. Eu fiz uma audiência e neste ano é que vai acontecer a semana voltada para a Lei Maria da Penha, que é tanto a divulgação da lei como ações dentro do município sobre essa questão do enfrentamento à violência contra a mulher. Hoje o município de Parnamirim tem alguma secretaria específica que resolva esses problemas voltados para as mulheres? Não, lá a gente não tem a secretaria específica, mas eu dei entrada para que o gestor possa implementar a coordenadoria da mulher, que é justamente onde as mulheres vão ter ações, vão poder fazer uma parceria com a Secretaria Pública Estadual dos Direitos contra as Mulheres, que é representado pela secretária Flávia Lisboa, e é onde a gente pode trabalhar e desenvolver bons projetos. Estamos nesse mês de março, que é o mês, eu digo, da mulher, pelo dia 8, mas você sabe, e por você ser homem, o dia da mulher todos os dias, né? E eu dei entrada na Semana Mais Mulher, que é onde a gente pode trabalhar tanto o empreendedorismo, como podemos trabalhar políticas públicas voltadas para a saúde da mulher, voltadas para a nutrição, voltado também para o empoderamento, que essa é a nossa palavra, mulheres empoderadas. Então, assim, estamos trabalhando dentro das nossas possibilidades, mas eu tenho muita força de mostrar um bom trabalho lá em Parnamirim. Geralmente essas mulheres que dependem financeiramente do marido são as maiores vítimas e muitas vezes não tem para onde ir, não tem uma casa de apoio. Se eu não me engano, Natal tem uma casa de apoio. Parnamirim tem essa casa, se não tem, faz parte, um dos seus projetos, reivindicar isso do prefeito? Certeza, já estive com o prefeito, já estive com a secretária da Assistência Social, e aí seria a Casa de Acolhimento contra as Vítimas de Violências. Você botou um ponto bem
realmente realista, que é a questão da independência. Fizemos uma audiência pública sobre as mulheres empreendedoras, uma motivação para trabalhar. A mulher tem que ter consciência que ela precisa ser independente e dizer: quem manda sou eu, aqui quem escolhe sou eu posso, eu quero. E que realmente muitas mulheres hoje ainda são dependentes do marido. Mas por trás disso existe um elo familiar, existe diversos outros fatores que chegam ao tipo de violência contra a mulher, Batalha. Olha, em relação, voltando agora para o esporte que nós falamos no início, políticas públicas em relação para os adolescentes, porque às vezes as prefeituras, não, eu estou trabalhando políticas públicas para a juventude, aí cria quadras de esporte. Não é só isso, é mais profundo. O que é que você pretende analisar e qual é um dos seus projetos em relação a esse tema? Certeza, é um tema bem mais complexo, porque não adianta você dizer que num bairro que tem total vulnerabilidade para os adolescentes, que é só você colocar uma quadra esportiva que o problema vai ser resolvido. Precisamos ter a consciência que você precisa pegar o jovem e conscientizar que o futuro é o estudo. Você ter motivação para aquele jovem, para que ele possa participar das ações, seja esportiva, seja na escola, seja através de jogos. O importante é você atrair a atenção daquele jovem e motivar ele, porque sabemos que hoje o crime, ele recruta. Ele não só chama, ele recruta através das facilidades que ele impõe. E que muitas vezes perdemos, sim, nossos adolescentes, perdemos nossas crianças, até para as drogas. Essa é uma bandeira do meu mandato. Eu estou já desenvolvendo, lá eu sou presidente da Frente Parlamentar dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes na Câmara Municipal. Estou levando o meu projeto para dentro das escolas, visitando. Posso dar um exemplo, que na primeira escola que vai ser desenvolvida, vamos sentar com a equipe pedagógica, não só eu, como minha assessoria. Se o tema for gravidez na adolescência, vamos levar uma psicóloga